Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocaba. Com a presença de 8 vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O senhor secretário fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei número 22 de 2009, do Poder Executivo, consolida a legislação que dispõe sobre as atividades da vigilância sanitária e vigilância epidemiológica na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Conchas. Projeto de Lei número 23 de 2009, do Poder Executivo, dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2010-2013 e dá outras providências. Projeto de Lei número 24 de 2009, do Poder Executivo, dispõe sobre a autorização para a disposição de funcionário à Câmara Municipal. Projeto de Lei número 25 de 2009, do Poder Executivo, que recria a Zona Azul no município em áreas especiais de estacionamentos de veículos automotores nas vias e logradouros públicos e disciplina no uso do solo público. Projeto de Lei número 26 de 2009, do Poder Executivo, dispõe sobre a autorização do Poder Executivo de celebrar convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola, CCE, para concessão de oportunidades de estágio remunerado a estudantes de cursos profissionalizantes de ensino médio, ensino superior e ensino EJA, e dá outras providências. Projeto de Lei número 27 de 2009 do Poder Executivo institui no município de Conchas a Feira Livre do Produtor Rural e Produtores Caseiros e dá outras providências. Moção de pesar número 31 de 2009, a família da senhora Tereza Florencio Bertin, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo e subscrita pelos demais vereadores. Moção de pesar número 32 de 2009, a família do senhor Antônio Romão de Camargo e de autoria do vereador Omar Miranda Silva e subscrita pelos demais vereadores. Moção de pesar número 33 de 2009, a família da senhora Maria Batista, de autoria do vereador Omar Miranda Silva e subscrita pelos demais vereadores. Indicação número 66 de 2009, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo, indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, seja efetuado reparos na ponte da estrada do bairro dos Baltazar. Indicação número 67 de 2009, de autoria dos vereadores Divaldo Benedito de Toledo e Emerson José Fessina, indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a colocação de um braço de luz no poste da rua José Benedito Sebastião de Miranda, bem como seja instalada iluminação pública nas ruas Vereador Elias Moisés e Vereador Antônio Sebastião. Indicação número 68 de 2009, de autoria dos vereadores Divaldo Benedito de Toledo e Emerson José Fechina, ao Poder Executivo Municipal, que celebre convênio junto ao Governo do Estado através da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo para aderir ao projeto Esporte Social.
Indicação número 69 de 2009, de autoria do vereador Emerson José Fessina, indica ao Poder Executivo Municipal a construção de estacionamento para os veículos dos funcionários do almoxerifado municipal. Indicação número 70 de 2009, de autoria dos vereadores Agenor Luiz de Souza e Omar Miranda Silva, indica ao Poder Executivo Municipal o recapeamento do bairro Jardim Letícia e Vila Seminário. Senhor presidente. Sim, senhor vereador. Senhor presidente, eu gostaria que consultasse o plenário para que entrasse ainda em votação na ordem do dia o projeto 22 e o projeto 24, que tem uma certa urgência. 22 e o 24. Pela ordem, senhor presidente. Sim, senhor vereador. Eu queria também que fosse consultado o plenário para que esse projeto de lei complementar aqui fosse votado em um turno único. Sim, eu já vou consultar o plenário. Senhor vereador, eu também, 22 e 24, né? E o 26, que também dispõe sobre o convênio. Tá. É 26. É 22 e 26. E o 24 que é o funcionário. Tá. Então eu consulto o plenário sobre as preposições da inclusão na ordem do dia dos projetos 22, 24 e 26. Então está incluso na ordem do dia. E também consulto o plenário para a supressão de turno do projeto de lei complementar 8 de 2009. Senhor Então, presidente, eu gostaria que, em que pese a boa vontade do vereador Agenor, que não se colocasse hoje o segundo turno, porque se houver qualquer divergência, quem sabe na semana que vem a gente possa resolver. Tudo bem? É o projeto 8 de 2009. Então, fica em turno único. É isso, senhores vereadores? 2 turnos? Tudo bem, então. Então, tá. Continua. Então... Ixi. Podem, alguém tem que ligar a televisão aqui. Então, vamos dar sequência, então. Hoje, todos os senhores vereadores pediram a dispensa do grande expediente do uso da tribuna. Então, gostaria de comunicar aos senhores vereadores que se encontram nessa casa o anteprojeto de lei, o qual consolida as leis de denominação de lucradouro público, o que nós relacionamos agora na reunião administrativa. Gostaria também de pedir autorização aos senhores vereadores e pedir que oficiasse a senhora prefeita, que nós vereadores se reunimos hoje em a sessão administrativa e conforme o recurso adquirido através de uma emenda parlamentar, para que a gente receba o recurso de R$100 mil, o município de Conchas precisa de um departamento chamado UAC, Unidade de Avaliação e Controle. Então eu solicito à senhora secretária que seja encaminhado ao ofício à senhora prefeita municipal e ao senhor secretário municipal de saúde, solicitando que elabore o projeto de lei, criando o departamento da UAC e envie o mais urgente possível a essa Casa de Leis. Passamos então agora, senhores vereadores, para a ordem do dia, discussão e votação do projeto de lei número 21 de 2009 do Poder Executivo Municipal, que estabelece a política municipal do meio ambiente, seu fim, mecanismo de formulação e aplicação, cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente e se institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra, fique em pé. Aprovado por 7 votos a 0. Coloco em discussão o projeto número 22. Cadê o 22? Projeto que consolida
a legislação que dispõe sobre as atividades da vigilância sanitária e vigilância epidemiológica na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Conchas. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por 7 votos a 0. Coloco em discussão o projeto número 24, que dispõe do Poder Executivo sobre autorização para disposição de um funcionário da Câmara Municipal. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por 7 votos a 0. Coloco em discussão o projeto número 26 do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo celebrar convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola, CIEM, para a concessão de oportunidade de estágio remuneradas aos estudantes de cursos profissionalizantes no ensino médio, ensino superior e ensino EJA e da outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei complementar 8 de 2009 do Poder Executivo, que dispõe sobre alterações do artigo 1º da Lei Municipal 479, de 10 de 5 de 2001, disposições dos cargos de especialista da educação. Lembro, senhores vereadores, que é em 2 turnos e coloco em discussão. Senhor presidente, eu apresentei uma emenda suprimindo o artigo 2º sobre a criação do cargo de coordenador. Eu gostaria que o projeto fosse lido com a emenda ou sem emenda para votação. Sim. Para votação ele vai com emenda. Eu vou consultar o plenário se vai ser com emenda ou sem emenda. Tá? Em discussão, mais alguém em discussão? Eu vou em discussão, ainda não falei, só foi pela ordem. Agora, em discussão, senhor presidente, esse projeto, ele regulariza, né, a situação dos diretores de escola, que a gente analisou, realmente, né, precisa ser regularizada essa situação. Mas, com relação à criação de cargos de coordenador, nós não tivemos nenhum documento, nada que se comprove a urgência da criação desses cargos. E devido ao meu pronunciamento aqui nessa casa, solicitando melhorias para a escola pública, inclusive cortinas para janela, portas para banheiro, apostila para os alunos, e a crise que assola nosso país, principalmente no nosso município, que serve até de desculpa ou até de fundamento para que a gente responda à população sobre a falta de verbas para alguns serviços públicos, eu creio que, salvo venha algum documento para a próxima sessão, por isso até que eu pedi para que fosse em 2 turnos, no momento eu vou me posicionar contra essa criação de cargo de coordenadores. Se durante a semana vier a minhas mãos algum documento que realmente mostre a necessidade desses cargos, pode ser que na próxima quarta-feira eu mude de opinião. Mas por hoje eu vou votar contra essa criação de cargos de coordenador. Vou votar pela aprovação do projeto com a emenda. É só isso, senhor presidente. Mais algum vereador em discussão? Com a palavra o vereador Agenor. Senhor presidente e nobres colegas, esse projeto, nós já lemos o projeto, esse projeto vem adequar uma situação já existente no nosso município. Tudo bem que o país está em crise, a nossa cidade não é diferente. Também passa por uma crise muito grande. Muito embora esse projeto, a aprovação desse projeto na íntegra, sem emenda, ele dá o direito da educação do nosso município efetuar convênios. Porque convênios, se você coloca uma emenda, pode prejudicar
pode prejudicar um convênio que venha trazer grandes benefícios para a nossa cidade. E é claro no projeto que não é a critério do prefeito que pode indicar o coordenador. É uma lei que determina que uma escola com determinado número de alunos não pode ser com 100, 200 alunos que vai comportar. É uma lei que dá a diretriz para que seja feito dessa forma. Não é a nossa vontade que deixa de criar o cargo ou não. A única coisa que nós precisamos é dar autorização para que, a partir do momento que haja necessidade de fazer um convênio, a prefeita esteja com autorização na mão para que ela faça. A alegação de que nós não temos dinheiro para isso, eu acho que é uma alegação meia... Neste momento, eu não vejo uma alegação justa para isso. Porque a gente, quando quer fazer alguma coisa em benefício da população, ou em benefício da instituição, a gente não olha muito por esse lado. A gente vê a legalidade do problema e dá as condições para aquele dirigente colocar em prática aquilo que ele almeja e que a lei determina. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. De antemão, eu quero dizer que eu sou favorável ao projeto sem emenda. Seria isso, senhor presidente. Ainda em discussão? Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que ainda é meio prematuro nós aprovarmos um projeto desse porte, porque nós temos mais problemas na educação, principalmente na educação nas escolas rurais, a falta de professores. Chegou ao meu conhecimento várias reclamações de pais de alunos que os alunos têm ficado sem professores no sítio, nas escolas rurais. Então eu acho que nós temos coisas mais relevantes para se preocupar agora. Esse projeto eu acho que pode aguardar mais um pouco para um melhor entendimento. Seria isso, senhor presidente. Ainda em discussão? Senhor presidente e nobres colegas, eu, no momento, sou favorável sem a emenda, mas como é em 2 turnos, eu posso até, se vier alguém fazer alguma explicação, tudo bem. Sem a emenda. Mais alguém em discussão? Então eu também gostaria de falar em discussão. Eu acho, na minha opinião, vendo do jeito que está, eu acho que o nosso município, várias leis, precisa de adequação. Não vejo nenhum prejuízo criar professor coordenador. O cargo do professor coordenador. Toda a cidade tem um coordenador, e onde tem um coordenador tem uma qualidade pedagógica melhor. A questão se está faltando professor, a gente tem que cobrar do atual secretário que esteja o professor. Se um faltou porque está doente, tem que ser substituído. Se não está indo no sítio porque é longe e pegou a sala, abre o processo de sindicância contra o professor, porque o professor foi atribuído toda a sala. Não tem nenhuma sala sem professor. Se está faltando, se ele está doente, entrou de licença, contrata o outro, substitui. O que não pode é ficar criança sem professor, o que não pode é ficar uma escola sem diretor, e o que não pode é ter uma escola sem um coordenador pedagógico. Certo? Se a gente dá uma olhada na LDB e nas normas que modifica a educação, que rege a educação, é o quadro que tem que existir. Nós não estamos criando nada estranho, nada diferente. Nós não estamos autorizando nenhum bicho diferente. O que nós estamos autorizando é ter qualidade de ensino para que nós podemos cobrar como vereador depois. Porque hoje, como nós vamos cobrar? Que uma escola, pedagogicamente, está faltando... a terceira e a quarta série não aprende. Quem é responsável pelo plano pedagógico? Secretário de Educação? Não. Secretário de Educação é responsabilidade por quê? Pelos recursos, pelas finanças. Tá, o diretor da escola é responsável. Qual é a responsabilidade do diretor da escola? Pela sua sede.
Quem é responsável pela sala de aula? O professor. Quem é o responsável pela parte pedagógica? É o coordenador pedagógico. Em diversas tribunas, o ano passado, e acho que ainda esse ano, se eu não me lembro, eu cobrei que tinha que ter um coordenador pedagógico na educação infantil, um coordenador pedagógico no fundamental e no ensino médio. Isso tem em todos os municípios. Por que nós temos que ser diferente? Então, o que nós temos que pensar é na qualidade de ensino das nossas crianças. Se tiver um professor pedagógico, está tendo problema naquela escola, nós vamos convocar quem? Se a criança não está aprendendo, se a criança tem dificuldade. O professor pedagógico, ele vai fazer o quê? As crianças evoluídas vai seguir o ritmo normal. Aquele que tem dificuldade, ele vai criar uma hora a mais, ele vai dar uma chance a mais para aquela criança aprender. Então, ele vai fazer uma matéria pedagógica. No meu entendimento, é necessário, é preciso. Eu voto. Quando chegar a hora, não voto. Se empatar, eu desempato. Se empatar, eu desempato, eu sou favorável. Mas, assim, como eu não voto, esqueci que a gente, às vezes, é presidente. Mas a gente tem que pensar como foi dito. Na qualidade de ensino. Saúde e educação, nós não temos que pensar em recursos. Inclusive, nessa discussão, eu quero cobrar a senhora prefeita de uma coisa. Lembrá-la que nós precisamos rever a situação do quadro dos professores. Que envie para essa casa o estatuto. Porque nós não... É dificultoso para essa casa, para os vereadores, ficar votando uma emenda aqui, uma emenda ali. Só que a gente sabe que precisa de dinheiro, que o município precisa se adequar. E acredito que para receber o recurso, nós precisamos dessa adequação. Então, eu coloco em votação, é nominal, em primeiro turno. Coloco para os senhores vereadores o seguinte: vocês vão... o projeto de lei com emenda ou sem emenda. Daí vai falar favorável com emenda ou favorável sem emenda. Começo pelo vereador Divaldo. Favorável com emenda. Vereador Dr. Anselmo. Favorável com a emenda. Vai anotando, senhor secretário. Vereador Dr. Antônio. Favorável sem a emenda. Vereador Agenor. Favorável sem emenda. Vereador Emerson. Favorável com emenda. Vereador Newton. Sem a emenda. Favorável sem a emenda. Deu um empate. Não? Vereador Lucas. Favorável sem a emenda. Então, o projeto ficou aprovado em primeiro turno. Então, a emenda... Não, mas o projeto ele foi aprovado. A emenda não justifica no regimento. O projeto em si, ele foi aprovado. Pelo que eu entendo, o projeto foi aprovado. O que fica para discutir a emenda, porque a emenda teve 3-4. E a emenda, eu creio que no regimento não se encontra. Vamos pedir um intervalo de 2 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Se eu não estou dizendo que eu não tenho certeza, mas se a posição do vereador Dr. Anselmo for legal, essa emenda está rejeitada. Esse projeto está rejeitado. Não volta mais. Só um minutinho. O projeto ele foi aprovado. O que nós estamos discutindo, a emenda, porque nós fizemos 2 votações numa vez só. Todos aprovaram o projeto. Agora a emenda, que não. A emenda teve 4 votos. E favorável. 4 contra. 3 contra e 4 a favor. O que está prejudicado é a emenda, não o projeto. O projeto está aprovado em primeiro turno. Esse é lógico. Certo? Ele foi aprovado, porque todo mundo foi favorável ao projeto. Pela ordem, senhor presidente. Sim, só um minuto. Pela ordem. Então, o projeto, vamos dizer, a emenda, vamos dizer, a maioria simples. É a emenda que nós estamos vendo.
Eu peço intervalo de 3 minutos. Concha, salve, salve, um ninho de paz. Concha, salve, salve. Retornando, senhores vereadores, passamos para a discussão e votação das moções. 31, 32, 33 coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por 7 votos a 0. Passamos agora para a explicação pessoal dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Sim. Eu gostaria de pedir para o senhor secretário que lesse o parecer da Publiconsulta pedido por mim em relação a servidor estadual que acumula cargo em comissão no Consórcio Intermunicipal de Saúde. Eu vou consultar o primeiro secretário, se gostaria de fazer a leitura ou se o próprio vereador lê. Não, posso fazer. Vai. Então, traga o primeiro secretário. Parecer da Publiconsulta referente a servidor estadual, sessão para a Secretaria Municipal de Saúde, cargo em comissão no Consórcio Intermunicipal de Saúde, acúmulo dos vencimentos, impossibilidade. Prezada consultante, saudações. Em consulta realizada através da mensagem eletrônica, Vossa Senhoria nos questiona se servidor estadual que desempenha suas funções na Secretaria Municipal de Saúde pode assumir cargo em comissão no Consórcio Intermunicipal de Saúde, percebendo os vencimentos do seu cargo efetivo pelo Estado e do seu cargo em comissão pelo município. Informamos também por telefone que o cargo efetivo do Estado, da qual é titular, e o de visitador sanitário e no consórcio estaria desempenhando o cargo comissionado de subcoordenador do Consórcio Intermunicipal de Saúde. Estabelecidos os parâmetros, passamos a nos manifestar. A acumulação de cargos públicos remunerados é vedada pela Constituição Federal em seu artigo 37, exceto nos casos por eles especificados quando existe compatibilidade de horários. Artigo 37. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11º. A de 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Referida proibição estende-se ao Consórcio Intermunicipal de Saúde, conforme preconiza o artigo 17º desse mesmo artigo. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. A previsão de acumulação para os profissionais de saúde, disposta na alínea C do inciso 16º do artigo 37, se reporta às profissões regulamentadas, ou seja, aquelas amparadas por conselhos regionais de classe. Os cargos de visitador sanitário e subcoordenador do Consórcio Intermunicipal de Saúde não são profissões regulamentadas. Aliás, o cargo de subcoordenador do Consórcio Intermunicipal de Saúde não é sequer classificado como profissão, mas sim como cargo público, normalmente de provimento em comissão. A acumulação remunerada desses cargos, portanto,
não está previstas nas exceções constantes no artigo supratranscrito da Constituição Federal. Assim, a acumulação remunerada dos cargos, mesmo havendo compatibilidade de horários, será irregular. Do exposto, concluímos não ser possível o acúmulo dos cargos remunerados de visitador sanitário e subcoordenador do Consórcio Intermunicipal de Saúde. Sendo assim, caso a servidora seja nomeada para o cargo em comissão em comento, deverá se afastar de seu cargo efetivo, percebendo a remuneração de apenas um dos cargos. É ao parecer, atenciosamente, Geni Teb, coordenadora de equipe técnica. Com a palavra, em explicação pessoal, o vereador Emerson. Quero agradecer ao secretário. Na verdade, nós já discutimos isso anteriormente e eu perguntei para a prefeita se ela não achava imoral esse cargo no consórcio intermunicipal. No ponto de vista dela, não. Eu afirmo, além de ser imoral, é ilegal. E depois de tomada todas as providências, eu até quero pedir o ressarcimento dos seus benefícios, que devolva aos cofres públicos os seus subsídios. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Pela ordem, eu não vou falar como uma explicação pessoal, mas quando se atenta numa situação dessa, vereador, cabe a mim estar orientando Vossa Senhoria, como presidente dessa casa. Vossa Senhoria, para pedir o ressarcimento público, só existe uma maneira, de que Vossa Senhoria, juntamente com o seu assessor jurídico, ou até o assessor jurídico dessa casa, porque se põe de órgão público, deve se manifestar junto ao Ministério Público. Tá? Nós não temos esse poder de pedirmos o ressarcimento, a não ser que seja enviado isso ao Ministério Público. Então eu solicito a Vossa Excelência, que pediu a mim que fizesse essa consultoria, e a gente fez sobre como tem demais funcionários que se encontram em situações complicadas no município. Isso aí somente é um parecer, então deve ser encaminhado ao Ministério Público para ver se realmente é isso. Se for isso, Vossa Senhoria já pode solicitar junto ao Ministério Público o ressarcimento dos cofres públicos. E também existe tramitando na consultoria, para que deixe ciência, a pedido dos vereadores que ainda não pediu para me relacionar ao nome, demais funcionários que se encontram na mesma situação. Só para deixar registrado. Mais algum vereador em explicação pessoal? Em explicação pessoal, o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas para constar, né, que a gente estava querendo saber onde está dizendo que precisa de maioria absoluta na lei complementar, artigo 94 do nosso regimento, especificamente para a criação de cargos e funções, precisa da maioria absoluta. O que quer dizer? Total de vereadores da casa, dividido por 2, mais 1. Então, nenhum projeto de lei complementar pode ser aprovado sem que atinja esse quórum. No caso nosso, são 5 votos. E, com certeza, no segundo turno, a gente vai observar esse artigo, né? É só isso, senhor presidente, senhor vereador. Explicação, pessoal. O vereador Nilton Carlos Aliberti, que solicitou primeiro. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria fazer um pedido, mas vou fazer por uma indicação por escrito. Uma ponte lá nos Binos, que dá acesso ao bairro dos Lopes, a estrada dos Lopes, que está muito ruim e corre o risco de cair cavaleiro, carroceiro que passa por aí e trator que puxa a terra para a zolaria. A Rua 9, que é no CDHU, ali perto da Coab 2, atrás do campo, é Rua Maria Antônia. Como não tem a placa Maria Antônia, os carteiros não estão entregando as cartas, porque dizem que é Rua 9 e eles falam que é Maria Antônia. Então eles não entregam as cartas ali. Eu queria ter o bom senso da prefeita, que mandasse colocar
de imediato essa placa, pelo menos os carteiros que estão ficando contas sem receber, então eles estão atrasando tudo ali. E a indicação que foi feita pelo Omar e o Agenor é uma indicação que eu tinha pedido semana passada, e fico contente de vocês ter feito por escrito, colaborando com esse vereador, para que ajeite aquelas ruas, que está uma vergonha mesmo, que a Vila Seminário e o Jardim Letícia é uma vila grande e precisa de uns reparos. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Pela ordem, realmente eu lembrei, o vereador Nilton Liberti falou sobre essa indicação verbalmente. Então eu consulto o vereador Agenor para que seja incluído o nome do vereador Nilton Liberti, que ele solicitou ao Jardim Letícia. Ele tinha falado de um dos bairros, não lembro qual os dois. Então, Vila Seminário, ele tinha citado a Vila Seminário. Como nós fizemos Jardim Letícia e Vila Seminário, vereador Agenor, eu consulto para que a gente inclua o nome do nobre vereador, que a gente não está aqui querendo pegar carona, mas sim fazer um trabalho em conjunto. Posso? Então, eu solicito à senhora secretária que seja incluído o nome do vereador Nilton Liberti nessa indicação. Obrigado. Em explicação pessoal, o vereador Agenor Luiz de Souza. Senhor presidente e nobres colegas, a inclusão do vereador Nilton nessa indicação nada mais é do que fazer justiça, de uma vez que ele já tinha mencionado esse bairro. Então, com muito prazer, ele pode assinar juntamente com a gente essa indicação. E também quero, aqui, aproveitando a indicação aqui, reforçar a indicação do vereador Nilton, quanto à ponte. A ponte é aquela que vem na Estrada da Padilha, não é, vereador? Aquela ponte está em péssimas condições. Inclusive, a nossa prefeita fez um pedido para que fosse a Codasp fizesse o resto ali, para até sair nos Binos. Então, seria assim uma indicação que resolveria de vez o problema daquele povo que utilizam aquela estrada. Agora, eu queria dizer também da minha satisfação dessa viagem que eu, o presidente da Câmara e a nossa prefeita fizemos para Brasília. Eu vejo assim um dos trabalhos mais importantes que eu já fiz durante todo esse tempo que eu estou na política. Primeiro, o ano é um ano propício para que a gente faça um trabalho junto aos candidatos a deputados federais, deputados estaduais. Isso serve para todos os vereadores que tenham algum contato com o candidato, com algum deputado. Lógico, tem que ser, para ser mais fácil, tem que ser com algum deputado já, que ocupe um cargo. Mas a nossa ida para Brasília, primeiro a satisfação que o presidente da Câmara nos recebeu, e muito bem em seu gabinete. De uma vez que nós nos apresentamos que era da cidade de Conchas, e ele demonstrando o carinho que tem pela nossa região, de uma vez que ele é aqui da nossa região, nos recebeu, e o mais gratificante da nossa visita, que ele já havia feito uma emenda para a nossa cidade no valor de R$150 mil, e se propôs a fazer mais uma emenda no valor de R$200 mil. Então, eu vejo assim a importância da nossa visita para aquele ilustre deputado que ocupa aquela cadeira neste momento. Também fizemos uma visita no gabinete de um outro vizinho, deputado Milton Monte. Então, havia um pedido já de R$100 mil para Conchas. E ele
de pronto, mandou dizer que os 100 mil reais pode anunciar aqui que ele já está mandando para a nossa cidade. E aí eu falei que o nosso vice-prefeito havia mandado pedir, eu até aumentei um pouquinho, e tinha mandado pedir uma emenda de 500 mil reais. Ele falou que não sabe se vai conseguir fazer a emenda de 500 mil, mas se 400 ou 300 mil, é para a gente dar o prazo de mais uma semana para ele, e ele vai ter uma resposta concreta de quanto vai ser a emenda dele para o nosso município. Então eu vi assim uma viagem de trabalho, uma viagem muito gratificante. Passamos no gabinete do deputado Tami, também tinha uma emenda para Conchas no valor de 100 mil reais. Então eu vejo assim a disposição dos deputados em ajudar a nossa região. Eu acho que nós temos que nos dar as mãos e correr atrás desses deputados que são nossos representantes, legítimos representantes, que eles podem nos ajudar a tirar a nossa cidade desse sufoco que nós estamos passando. Fomos também no gabinete do senador Mercadante. Por sinal, conhecemos lá uma pessoa, um assessor dele, que tem um poder muito grande de ajuda para as pequenas cidades do estado de São Paulo. Inclusive, tinha muitos prefeitos. Só para concluir, presidente. Sim. Tinha vários prefeitos aqui da nossa região, Marília, Bauru, enfim, desse lado aqui, todos lá pedindo moradia para essas regiões. E ele se prontificou também de nos ajudar. Então eu vejo assim que foi uma viagem de trabalho, cansativa. Até o nosso presidente passou mal no avião, a pressão dele foi a 20. O avião não caiu, o nosso presidente quase que morreu. Mas foi atendido e com certeza o nosso presidente vai estar aqui vivo e são para ajudar, comemorar as obras que vão ser feitas com esse recurso que nós deixamos pedidos lá. Entre outras coisas que nós pedimos, esse daqui é o de mais concreto que nós conseguimos detectar ontem na nossa viagem para Brasília. Seria isso, senhor presidente, e nobres colegas. Explicação pessoal, o vereador Divaldo. Vereador Divaldo. Senhor presidente e senhores vereadores, também gostaria, em primeira mão, parabenizar o secretário Faustino Macol pela conquista junto ao deputado Milton Monte, uma ajuda de 100 mil reais que conseguiu também para o custeio do rodeio de Conchas, lá em Brasília também. E agora, eu gostaria de falar da alegria que eu estou sentindo por ter recebido o projeto de lei que institui a Feira Livre no município, que foi indicada por esse vereador no mês de janeiro. E agora, felizmente, a prefeita enviou a essa casa. Eu espero que os vereadores vão analisar com carinho. Tenho certeza que é uma coisa de grande importância, principalmente para os nossos munícipes rurais, que precisam de alguma coisa a mais complementar no seu orçamento, já que nós estamos passando por uma grande dificuldade em relação a essa falência do frigorífico, atingiu muito, principalmente, o homem do campo. Então, isso aí é uma coisa que vai ser de grande valia, pois aí eles vão ter, então, a oportunidade de levar os seus produtos até a cidade e poder, então, ajudar aí no seu orçamento. Agora, outra coisa que eu gostaria de falar também é a respeito da ponte do bairro do Baltazar, que também fizemos aqui a indicação, que é a ponte que vai até, inclusive, no sítio do vereador Newton Aliberti. Essa ponte, desde o mês de janeiro, eu já conversei com o secretário, e agora eu fiz questão de oficiar, porque ela está correndo risco, ela precisa de reparos. Então eu peço, eu tenho certeza, se ele não estiver vendo, ele vai ter a oportunidade de saber que a gente pede, porque ali está correndo um sério risco, em virtude de grandes caminhões que passam carregados, aliás, carretas carregadas com ração.
Então, isso é uma coisa tão importante e a gente pede, por favor, para que eles vejam com mais atenção. E era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Tem explicação pessoal ainda, doutor Antônio e o Lucas. Doutor Antônio, senhor? Não? Então, vereador Lucas. Senhor presidente, nobres colegas, rapidamente, o que eu gostaria de deixar para essa sessão de hoje é com relação ao transporte que levam os nossos pacientes à Unesp, Rubião, né? A prefeita terceirizou com a empresa Calvip, mas está havendo aí alguns problemas com relação a horários. O ônibus que faz a linha está levando quase 1h30, 1h40 para chegar com os pacientes à Unesp e muitos estão perdendo as suas consultas. Acho que o ônibus já está meio na hora de aposentar, né? Então a senhora prefeita que revise com a empresa um transporte melhor, com mais conforto para os nossos conchenses, tratando da saúde pública também no nosso município. E também lá, agora nesse período, né, de inverno, todos nós sabemos que a Unesp é muito frio. E o ônibus está chegando lá assim, bem às 18 horas. Né? Então fica todos os pacientes, pessoas idosas, mães com seus filhos de colo, ao relento, ao vento, ao frio. Então pediria à senhora prefeita que revisasse esse contrato com a empresa para melhor atendermos a nossa população. Seria isso, senhor presidente. Senhores vereadores, eu pedi para a senhora secretária levantar alguns artigos aqui e o vereador Dr. Anselmo falou sobre a questão do projeto que foi levantado dúvida hoje. Realmente, eu só quero, tudo bem que será decidido no segundo turno, mesmo assim será passado pela assessoria jurídica da Câmara e também será passado pela consultoria. Mas no nosso regimento, eu só quero alertar todos os senhores vereadores que foi colocado o projeto em votação, e era 2 votações numa vez só. Votar no projeto e na emenda. E no nosso regimento, tem um trecho no artigo 202, no parágrafo 3º, as emendas e subemendas serão recebidas e discutidas pelo plenário. Se aprovadas, o projeto original será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, que lhe dará nova redação na forma do aprovado. Então, quando eu falei que o projeto foi aprovado, ele foi. O que ficou em primeiro turno foi a emenda, que só teve 3 votos, que necessitaria de 5. E ela, mesmo se fosse aprovada, teria que ser encaminhada para a Comissão de Justiça e Redação e retornar novamente. Aqui está no artigo 212, no parágrafo 3º. Gostaria também de, isso só para dar sim aos senhores vereadores, deixar registrado. Gostaria de falar em explicação pessoal, o vereador já começou a marcar. Em explicação pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer algumas pessoas que foram muito importantes para nós e para o município de Concha nessa viagem que nós tivemos. Gostaria de parabenizar o vereador Agenor por ter feito esse agendamento em Brasília junto com Michel Temer. De emenda, nós conseguimos 350 mil com o Michel Temer. E recuperamos o projeto do Centro Cultural no valor de 450 mil. O Michel Temer também se comprometeu em fazer um aditamento no projeto Pro Infantil, que é a escola que começará a semana que vem. E além disso, tem mais um projeto que é da Avenida, que nós conversamos com ele, que nós temos que escrever no Sincov, e que nós explicamos que a entrada da Avenida Gregório Marcos Garcia precisa mais ou menos de 1.200.000. 1.200.000 não pode ser feito emenda, mas ele vai encaminhar isso junto ao Ministério da Cidade, para que a gente acontece. Através do Michel Temer também foi dado para nós o portal da entrada da nossa cidade. Então só com o Michel Temer dá mais ou menos 1.200.000.
de confirmação fora ou a avenida que nós precisamos elaborar o projeto até o dia 6. Dessa avenida da nossa frente que ele se comprometeu. E também, Michel Temer se comprometeu com nós para que seja criado o Centro de Atendimento à Família no Distrito de Jucuratiba, o qual ele falou que gostaria de dar prioridade. Então, e ele lembrou também, junto lá, agradeceu muito a Agenor. O Agenor passou a gente à frente, tivemos uma recepção muito boa, e no meio das conversas ele agradeceu muito a Agenor, lembrou também que tinha o Dr. Anselmo, que era vereador, que era amigo dele, também falou para o Dr. Anselmo que vai atender o pedido do Dr. Anselmo, que está em análise, né, vereador Agenor? E gostaria de registrar também o Milton Monte. O Milton Monte encontrou com a gente no corredor. Nós já tínhamos saído de lá. Nós tínhamos saído do escritório do Milton Monte com R$100 mil, que era pedido do secretário da Cultura daqui, para o rodeio. Ele voltou e o Agenor cobrou, e o senhor prometeu para o vice-prefeito. Vamos lá ver. E a Adriana chorando com aquele jeito dela, conseguiu ali, ele ofereceu 300, o Agenor pediu 500, a Adriana chegou, se o senhor me arrumar 400, tá bom. E está nessa discussão daqui uma semana. E também gostaria de agradecer à prefeita, porque a prefeita, ela abriu também portas para nós lá, junto, trabalhou bastante, andou bastante, e ela está mostrando que ela quer mudar a cara da cidade. Eu gostaria de elogiá-la para que ela continue com essa força e com essa coragem, porque Brasília não é fácil. Nós, na verdade, nós somos mendigos, nós fomos pedir dinheiro, certo? E graças a Deus, Michel Temer, Milton Monte, o Tami, além de 100 mil, se comprometeu com equipamentos para a saúde de mais 150 mil. E fizemos o pedido no gabinete do Renato Amor, que o vereador Agenor esqueceu de mencionar, tá? Nós pedimos a emenda e hoje já foi encaminhado o ofício. O assessor dele vem entregar já com o número das emendas. Mais R$300 mil do deputado Renato Amor para o município de Conchas. Então foi uma viagem de grande proveito. Mas para recebermos esse dinheiro, senhores vereadores, nós temos que elaborar os projetos conforme as novas normas. Além do deputado fazer emenda, existe um site chamado Sincov, e o outro Funasa, e o do FNAS. Todas as emendas, ela vem com um número para que a gente cadastre, colocando toda a documentação, mandando para que possa ser liberado o dinheiro. Mesmo que a emenda seja aprovada, se o município não fazer a parte dela, não recebe o dinheiro. Então nós conquistamos, a primeira etapa está ganho. Agora nós temos que elaborar os documentos e virar várias leis para o município de Concha, adequando alguma secretaria. Inclusive, desses 100 mil que foi encaminhado para a saúde, nós precisamos criar o AC, que hoje foi um dos motivos da reunião administrativa. Então, eu gostaria de agradecer a senhora prefeita, o vereador Agenor, por ter aberto esse espaço, e deixar que todo o trabalho registrado que foi feito lá em Brasília, nós não deixamos de mencionar aqui, que não é porque foi um vereador ou foi dois, foi o presidente da Câmara, é um trabalho, só para concluir, é um trabalho desta casa, é um trabalho de todos os vereadores. Porque vai vir o recurso, quem vai aprovar? Quem vai dar a canetada final? Somos nós, vereadores. Então é um trabalho em conjunto dessa casa. Quando um vereador sai numa secretaria ou um determinado lugar e consegue uma verba, quem aprova o convênio somos nós, vereadores. Então, eu gostaria de parabenizar o conjunto de vereadores que vem aprovando todas as verbas, todos os convênios que foi solicitado pela senhora prefeita. Isso é Conchas crescendo. Gostaria de comunicar aos senhores vereadores também que na semana que vem haverá a sessão solene do aniversário da comarca. Eu peço que todos os vereadores convidem seus familiares, seus amigos, porque comarca é símbolo de poder da cidade de Conchas. Nós representamos Pereiras, representamos a Anhembi, então é um momento da classe política estar presente, estar com a família e mostrar o símbolo da nossa cidade.
E deixo avisado os senhores vereadores, caso precise, na terça-feira, nós talvez vamos convocar uma sessão extraordinária, porque a semana que vem não vai ter sessão, vai ter sessão ordinária, solene, para aprovar um projeto que precisa, que talvez seja o AC, e um outro convênio que está sendo liberado pelo deputado Milton Flávio. Você guardou o papel para mim, né? E o Milton Flávio também fez uma emenda, e talvez nós temos que aprovar que nós não temos lei. Sim, eu vou permitir, o senhor já falou em explicação pessoal, mas... Não é explicação. A respeito dessa convocação, se for possível, um pouco mais cedo, seria bom, eu acho que todos concordariam, fazer um pouco mais cedo. Mas antes das 5, no horário o que os senhores acham, se nós precisarmos, senhores vereadores? Pode ser das 14 às 17 horas? Tá bom, doutor Anselmo? Tudo bem? Na terça-feira? Então eu declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão solene do dia 10. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras.